falar na igreja, né? Mas a minha religião gosta que a gente fique de pé, mas você pode ficar sentadinho. Nós vamos ler uma palavra aqui, um versículo bíblico. A gente vai entender um pouquinho da Bíblia, pelo menos um pouquinho hoje à noite, apesar de ser uma noite festiva, né? Eu convido você a meditar um pouquinho comigo na palavra de Deus, porque ela é como uma espada de dois gumes, ela entra entre a alma e o espírito, e ela faz diferença, é ela que transforma, foi ela que transformou essas 60 pessoas quase, e mais os obreiros. Eu sou mais trabalhado, eu pelo menos sou mais trabalhado agora, que vou lá no revisão como obreiro, do que quando eu fui fazer meu revisão. Então, tenho o privilégio, né, pastora? Temos o privilégio de estarmos sempre lá e recebermos tantas vezes a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela realmente edifica nossas vidas. E eu gosto muito desse texto, porque Jesus estava fazendo na região de Cafarnaum, na região do lago de Tiberíades. Ele estava vivendo a vida dele, ele sabia como Deus que era, o chamado que ele tinha do Pai, e ele estava então fazendo grandes milagres. E essa narrativa que ele coloca ocorre exatamente no momento em que ele multiplica pães. A partir de 5 pães e 3 peixes, sobram para ele 12 cestos, sobram para os que ali estavam, e ele fala: junte tudo que sobra para que não haja desperdício. Ele faz o grande milagre da multiplicação. Alguns teólogos dizem que ele fez essa multiplicação para 12.000 pessoas, porque a Bíblia fala em 5.000 homens, e como o hebreu sempre andava acompanhado de sua esposa e de suas filhos, então calcula-se que ele fez um milagre para 12.000 pessoas naquele grande gramado. E então todos começaram a procurar ele. Ele vai para o monte. Os discípulos saem com o seu barco, andam 6 a 7 quilômetros, e de repente se assustam. O mar estava agitado, eles se assustam, e Jesus está vindo e fala: não se assustem, sou eu que estou vindo. Ele vem caminhando sobre as águas. Então ele passa para o outro lado. No dia seguinte de manhã, o povo chega naquele lugar, não encontra mais Jesus. Jesus tinha passado para o outro lado, já estava em Cafarnaum, onde era a sede principal dele. E lá em Cafarnaum o povo vai atrás dele, todo esse povo. E daí o povo vai buscar pão, o povo vai buscar o milagre. E ele então, no capítulo 6 do Evangelho de João, que estava ali junto com ele, ele conta o seguinte. João disse assim, no versículo 35: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Logo em seguida, para não ler todo o capítulo, no versículo 47, faz favor, Josemara, ele fala: asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu queria que, agora sim, leia comigo: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E aí Jesus continua dizendo para aquela multidão: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Repito, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus faz uma figura de linguagem. Jesus conhecia a cultura dos hebreus daquela época, e o pão, como é em todas as partes do mundo, um elemento fundamental na alimentação, um nutriente fundamental. A gente teve a oportunidade de ir num hotel na Inglaterra que tinha mais de 50 tipos de pães. Era impressionante. Não sei se você lembra. E nesse processo, nesse processo Jesus chega e fala para eles: não, eu sei, vocês estão procurando pão, mas eu sou o pão da vida, o pão eterno. E se vocês me comerem, vocês jamais morrerão. Jesus estava fazendo uma referência para mim e para você entender isso, de que nós somos eternos, que nós somos corpo, alma e espírito. E como corpo, alma e espírito, nós
vamos ter nosso espírito vivificado. Nós vamos passar aqui desta vida para uma outra vida, e a Bíblia fala muitos e muitos capítulos disso, em que nós vamos estar entre aqueles que nós escolhermos estar. Deus deu para mim e para você, então, em primeiro lugar, um negócio chamado vida eterna. Em segundo lugar, Ele deu para nós o poder de decisão de aonde nós queremos ir na vida eterna. E então Ele deixou a palavra dEle como mandamento, como ensino, como manual, para que nós possamos escolher se nós queremos ir para o céu ou para o inferno. E Ele nos oportuniza em noites como essa, em momentos como esse, escolhermos. Nós queremos ir para o céu ou queremos ir para o inferno? E aí Ele fala, não, se você comer do meu pão, olha como Ele diz aqui no versículo, me permita novamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Deus que se fez homem. Eu sou o Cordeiro. Eu vim para que o teu pecado seja pago. Eu vim para que a tua vida seja transformada. Eu vim para que você não tenha fome. Eu vim para que você não tenha vazio dentro de você. Eu vim para que você possa efetivamente conhecer uma vida diferente. Eu vim para que na sua casa não haja brigas. Eu vim para que na sua casa haja paz. Eu vim para que haja relacionamentos saudáveis. Eu vim para curar as vidas machucadas. Eu vim para transformar os lares. Eu vim para transformar as cidades. E aí Jesus está dizendo para eles, eu sei, vocês estão vivendo nessa doutrina do Antigo Testamento. Vocês estão vivendo na justiça da carne de vocês. E vocês estão procurando alimento que é perecível, alimento para esse mundo. Vocês estão gastando o tempo de vocês nas coisas que podem ser consumidas, nas coisas que podem ser destruídas aqui na terra. Mas eu estou falando para vocês, que se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês jamais deixarão de ter a vida eterna. Eu posso ouvir um amém? Jesus então estava dizendo para aquele povo, me aceitem como seu Senhor, me aceitem no seu coração de fato, faça um altar no seu coração para mim, comece a entender que você tem um propósito, que você não veio para essa vida simplesmente para nascer, para crescer, para lutar pela sua sobrevivência, para trabalhar feito louco ou feito louca, para trabalhar desesperadamente, para poder ganhar muito dinheiro, para se formar em 1, 2, 3 ou 4 faculdades, e para chegar na velhice como o pastor Ademir, olhar para trás e dizer, não, eu venci. Não, Deus trouxe você nessa terra, e aí eu queria que você olhasse para o lado dizendo assim, Deus trouxe você nessa terra, porque Ele tem um propósito para a tua vida. E aí, como o pastor Gustavo disse no começo, foi de Deus o que ele falou assim, ei, você veio para esse lugar essa noite, há um propósito para você. Há aqueles que já entenderam e que adoram Jesus e que entendem que Jesus é o Senhor de suas vidas. Ele está dizendo, continue se alimentando de mim, porque eu vou te levar para a eternidade, você vai passar comigo toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Mas aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, Ele está dizendo, abra seus olhos, abra sua mente, perceba que você é um ser eterno, que a sua vida não vai acabar nos 60 anos, nos 80 anos, nos 90 anos, nos 100 anos, não, a sua vida vai continuar eternamente. Apenas você vai sair desse corpo. Você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que nós não somos um corpo carnal que carrega um espírito. Nós somos um corpo espiritual que é carregado por essa carne. E essa carne deteriorável daqui a pouco vai embora. Mas o teu espírito em primeiro lugar, for vivificado, ele vai para o céu. Precisa entender isso. Se você entender isso, que você é eterno, as coisas mudam de valor. A escala de valores que a sociedade quer impor para nós
de que é mais importante amanhã cedo nós levantarmos e trabalharmos loucamente, estragarmos até a nossa saúde para comprar um carro novo, como diz as propagandas. É mais importante nós comprarmos bens materiais. Assim dizem as propagandas. E aí nós ficamos tentando, e é isso que Jesus está falando aqui. Ele fala, vocês ficam tentando encher com o pão da vida aqui da terra. O pão da vida que ele está dizendo é o automóvel novo no ano 2017, é a roupa nova, é o status, é o telefone. Tudo isso vai perecer. Deus vai dar para mim e para você o cajado da eternidade. Depende de eu, depende de mim, depende de você. E então, se a gente entende que a gente é eterno, a gente precisa compreender as coisas que Jesus está falando. Ele fala, vocês comeram do pão natural, mas eu sou o pão da vida e da vida eterna. Então ele está convidando a mim e você a ter uma intimidade, a ter um tete-a-tete, a ter um lugar secreto com Ele. Nós fazemos garagem para os nossos automóveis de primeiro mundo. Nós fazemos lugar para nós colocarmos a nossa televisão no melhor lugar da casa. Nós fazemos o lugar para a sala, gastamos e investimos em poltronas caríssimas. Mas muito poucas vezes nós nos ajoelhamos, nos sentamos nessas poltronas para dizer, Deus, obrigado, foi o Senhor que proveu isso para mim. Muito poucas vezes nós dizemos, Deus, será que eu preciso mesmo trocar de carro? Ou eu posso ajudar um irmão que está perecendo? Ou eu posso fazer um ato de amor? Eu posso sacrificar? Nós começamos a discutir com Deus. Aliás, é muito fácil para nós humanos começar a discutir e criticar, dizer, não, porque na igreja evangélica só querem roubar o dinheiro da gente, porque lá na igreja o pastor está ficando milionário com o dinheiro. Esse não é um problema de quem está indo na igreja, não é problema meu, não é problema da pastora, não é problema teu. Esse é um problema da pessoa que faz isso com Deus. Se nós cremos que Deus é superior, é maior, e nos criou, e nos sonhou, e nos fez projetado para Ele, como realmente Ele fez, nós acabamos de dizer um para o outro, Ele fez um propósito. Então é em tempo de nós perguntarmos, para que propósito Ele me trouxe aqui? Para que propósito Ele me fez ser humano? Para que propósito eu estou essa noite nesse lugar? Por que propósito, de repente, Deus pegou alguém da minha família e levou para um retiro tremendo da igreja? Por que propósito, Deus pega 50 pessoas quase e propõe que jejuem, orem, fiquem com sono, com fome, por outras pessoas que nem conheciam? Eu confesso para vocês que como pastor fiquei até envergonhado. Cheguei lá, eu conhecia 10 pessoas da igreja que estavam lá. Tantas pessoas novas estão chegando e tão jovens. E então, quando eu estava orando por eles todos esses 10 dias, em viagem, não em viagem, jejum aqui, jejum ali, eu dizia, Deus, faz uma obra na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas te escolheram. Essas pessoas entenderam que são eternos. Estas pessoas, agora, eles querem mais a salvação eterna. Então eles estão fazendo a segunda parte. Então eles estão fazendo a segunda parte. A primeira parte é entender que somos eternos e receber Jesus no coração, consagrar, fazer um altar. A segunda parte é manter essa salvação. E é por isso que nós nos reunimos sempre aqui na igreja. Agora mesmo nós vamos ter aqui na igreja, estávamos falando hoje, um período que vai dar quase 40 dias de jejum. É incrível, você observou isso, pastor? Primeira semana de junho, o jejum natural da igreja. Primeira semana sempre nós fazemos jejum. Tempo da igreja vir orar, tempo da igreja vir se consagrar, tempo de você criar altar no coração, tempo de você pegar o cheiroso e trazer para perto de você, tempo de você chegar nele e dizer, oh meu Deus. Aí depois
Nós vamos saltar uma semana, nós vamos preparar a nossa vigília de julho. Nós vamos preparar 14 dias de jejum antes da vigília e 7 dias depois da vigília. Então nós temos a vigília com o Judá Bertelli, que vai ficar aqui a noite inteira conosco, que vai ficar no culto de domingo. E depois nós temos logo em seguida a Eric Butler dos Estados Unidos, que profetizou todas aquelas coisas aqui para quem estava aqui aquela noite. E vai voltar para cá. Nesse processo, são as pessoas que estão preservando o seu novo nascimento, preservando a sua nova identidade em Cristo, preservando o Cristo que habita nelas e pensando, eu vou preservar a minha salvação eterna. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra fala em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, se eu deixasse, se nós pudéssemos, é que a gente não tem essa condição, mas venha nos eventos da igreja, você vai ver, nós vimos aqui um casal na vigília, dizer, não, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, e Ele nos restituiu o matrimônio, Ele nos fez novos, nós estávamos separados de documento, 3 anos depois, alguém orou por nós, e decidimos entregar o nosso caminho a Ele. E assim você vê nas finanças de algumas pessoas. Assim você vê no relacionamento pai-filho, como nós acabamos de ver aqui. Deus faz realmente para aqueles que querem. Por quê? Porque é na medida em que você decide se entregar para Ele, na medida em que Ele começa a sentir o teu clamor, na medida que Ele começa a medir a tua fé, Ele começa a ver que você realmente está interessado nele. E então Ele fala, bom, se eu abençoar essa pessoa que está tão interessada em mim, ela não vai achar que eu estou usurpando ela. E Ele começa a derramar. Mas Ele só derrama no coração daqueles que querem. Ele só derrama no coração daqueles que querem. Porque esse é o tremendo amor de Deus. Esse é o amor inexplicável. É o amor inexplicável. O amor inexplicável é aquele amor que derrama respeitando o teu eu, amando você exatamente como você é. Pastor, mas eu sou pecador, eu nunca fui numa igreja, eu sou uma pessoa ruim, eu era alcoólatra, eu era viciado, eu fui assassino, eu fui ladrão. Não se preocupe, Ele é misericordioso, Ele é onipotente, Ele é poderoso para perdoar e te recebe exatamente como você quer, como você é. Ele não faz distinção nenhuma. E Ele fala, eu te faço tudo novo. Eu faço tudo novo. E então Ele pega lá do lixo, do monturro. Sabe o que era o monturro? Deixa eu explicar, porque tem muita gente nova hoje à noite. O monturro, as cidades eram rodeadas por muralhas, por muros. E havia um lugar que precisava jogar o lixo, o esterco dos cavalos, o esterco das pessoas, o lixo da comida, todos os resíduos de animais que morriam. E os leprosos que eram jogados fora dos muros deveriam comer naquele lugar se quisessem comer. Mas é de lá, daquele lixo, a Bíblia fala, é do lixo, é do monturo, que Deus tira e leva a gente aos palácios. Assim Ele fez na minha vida. Ele me tirou de um lixo de vida podre, de vida consagrada a Satanás, de vida cheia de traições e mentiras, e me transformou nisso que você está vendo aqui na tua frente. E está aqui toda a minha família e meus amigos para testemunharem. Deus faz, diga comigo, Deus é suficiente para fazer. Basta que eu decida buscá-lo. Porque se eu buscar, eu acharei. Se eu bater, a porta vai se abrir. E se a porta se abrir, pode dizer. E se a porta se abrir, diga de novo, se a porta se abrir, Ele vai entrar. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Aí você fala assim, mas como? Sabe por quê?
Ele deu a chave da porta do teu coração para você. Em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se alguém ouvir a minha voz. Ele está falando aqui essa noite, não? Irmão, se você visse o que eu preparei aqui. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Glória a Deus. Então, Deus tinha um projeto para a humanidade. Deus disse, olha só, deixa eu achar aqui. Deus disse, em Romanos 3:23, Paulo explica isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Sim, todos nós pecamos. E isso nos conforta de certa forma. Porque ninguém é melhor que ninguém para Deus. Mas como eu disse, Ele é suficientemente grande para te receber exatamente como é. E então Ele fez um projeto. Ele fala, eu preciso remir essa humanidade. E aí Ele decide enviar o Filho dEle. E em João 3,16 a palavra fala assim, ó. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então volta aqui, lá Jesus fala assim, ó. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão terá. Aquele que comer desse pão terá a vida eterna. Diga comigo, quem come do pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, terá a vida eterna. Veja que lindo isso, irmãos. O salário do pecado é a morte. Paulo está falando em dois sentidos. Se nós tivéssemos oportunidade de trazer aqui os 59 revisandos que lá estavam, você ia escutar 59 histórias que estavam destinadas à morte. Com pessoas que falavam, eu sou evangélico desde que eu nasci, mas eu estava indo para a morte. 59 histórias que nos fizeram chorar muito lá, que nos comoveram, porque estavam na mão do mundo satânico. O inimigo anda por derredor, para tragar quem? Para tragar você e eu que estamos buscando Deus. Ele não precisa tragar aqueles que já estão na mão dele, na Sodoma e Gomorra. Ele não precisa, ele já tem na mão dele. Ele precisa tragar nós. E por isso nós ficamos, vigiai e orai, diz o Senhor. Vigiai e orai. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom de graça é de Deus. Então Jesus continuou falando com eles lá e falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O cara letrado, Nicodemos, o sujeito letrado, mais ou menos assim, se fosse tipo sei lá, aqui que eu poderia fazer uma comparação para trazer uma coisa para a nossa realidade aqui. Me vem tantas pessoas em mente, mas com essa corrupção toda aí, não dá nem para falar mais. A coisa vem na cabeça e fala, não vou falar esse, porque esse aqui pode ser corrupto também, não vou falar aquele. Está meio complicado isso. Mas era uma autoridade muito grande lá. Ele era uma autoridade sacerdotal muito grande, em que o povo hebreu acreditava muito. Então ele vai na calada da noite, o Nicodemos, falar com Jesus. E Jesus está pregando essa palavra, está dizendo, eu sou o pão da vida. É necessário você nascer de novo. É necessário que você entenda que você precisa mudar a sua vida, que você está indo para o inferno, que há dois seres, dois mundos depois que você morrer. O mundo das trevas e o mundo da luz. Qual o mundo que você escolhe? Ele está dizendo isso. E aí o Nicodemos fala, como você diz, você quer que eu nasça de novo? E aí Jesus fala para ele, sim, é necessário que você nasça do Espírito e da água. É necessário que você vivifique teu espírito. Como funciona isso, pastor? Deixe-me explicar com as minhas palavras para você. Quando você nasce, Deus te dá corpo, alma, que é a tua emoção. Você dá uma pancada, dói, dá uma emoção, né? Você é atraído, você sofre. As feridas que as pessoas falaram aqui estavam todas acumuladas na alma, mas foram curadas através do Espírito. Através do Espírito, para sua alma, beneficiando o seu corpo. E aí o que acontece? Preste atenção no que acontece.
o teu espírito está ali dentro. Você precisa, com o seu livre-arbítrio, decidir abrir o teu coração para Ele. Com o seu livre-arbítrio você precisa decidir recebê-lo em teu coração. Quem, pois, pode chamar o louvor, por favor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim terá a vida eterna, e aquele que me confessar diante dos homens, este eu o confessarei diante do Deus Pai. Eu direi: este papai, dê o livro da vida em branco para ele, para que ele possa ir para a eternidade, e quando ele chegar na vida eterna, ele possa ser julgado como um cristão que aqui chegou, com seu passaporte liberado. Fique de pé, faz favor. A palavra vai muito mais longe. A palavra fala assim, ó: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, diga comigo, no meu coração, eu crer que Deus ressuscitou de entre os mortos, então eu serei salvo. Ou seja, como é que é isso, pastor? Como é que eu vivifico minha alma? Como é que eu recebo Jesus no meu coração? Eu confesso Ele diante de todos, e eu digo para Ele: eu reconheço que Tu morreu na cruz por mim, para que os meus pecados fossem pagos. Ele veio como o cordeiro. No Antigo Testamento pegava-se o cordeiro, levava-se no altar, sacrificava para pagar os pecados. Aí Deus fala: não, vamos acabar com essa história. Eu vou mandar o meu filho, que de uma vez por todas vai morrer por todos os que quiserem, inclusive aqueles que quiserem essa noite. Todos os que quiserem poderão receber essa bênção da vida eterna. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós vamos adorar a Deus agora, e eu quero que você medite um pouco sobre essa palavra. Você tem certeza da tua salvação eterna? Você tem certeza que você já nasceu de novo? Você tem certeza que o seu espírito é vivificado? Você tem certeza que, se, como a palavra fala, louco, não sabe que essa noite tua vida poderá ser requerida? Você tem certeza, se amanhã cedo um de nós morrer, será que este um de nós vai para o céu? Essa é a pergunta. Convido os irmãos que conhecem isso a começarem a orar. Nós vamos adorar nesse lugar. Se você sabe orar em línguas, por favor. Os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor